O Cooper de Seda. O sol vinha nascendo molhando na praia de Copacabana. A indecição do tempo, a manhã vagabunda nos olhos sonolentos dos moradores de rua, o trabalho inconsequente das ondas em seu fazer e desfazer. Tudo isso se comprometia ao Cooper de Seda. A moça foi diluindo o passo. Ela era uma desportida natural. Corria o tempo todo querendo talvez vazar o minguado tempo de viver. Era preciso buscar sempre o que tinha ficado para trás. E agora o que estava para vir. De manhã, depois da corrida, ia à padaria, passava pela banca de jornal e trazia entre os dedos as notícias do dia a dia, que eram mal lidas. Rapidamente, graças ao curso de literatura dinâmica que fizeram uns anos atrás, corria os olhos pelas manchetes tentando aprender os acontecimentos. Em casa, corria ao banho, ao quarto, à sala e à cozinha. Servia o leite, arrumava a mesa. Voltava ao quarto, avançava sobre o guarda-roupa e atrancava-se ao uniforme do trabalho. Logo depois já estava na sala, fechando a porta e indo. Voava pelas escadas, pois o elevador era lento e o constante Cooper ganhava a rua. Corria sobre a corda bamba invisível e opressora do tempo. Era preciso avançar sempre e sempre. Ela era vendedora de outras distâncias. Já saltaram montanhas e diversas de um tempo e espaço. Ficaria para trás. Como era mesmo a sua cidade natal? Não sabia bem. Lembrava-se, entretanto, de que as pessoas eram lentas. Andavam, falavam e vigiavam devagarzinho. A vida era uma lerdeza, tal, que algumas mulheres esqueciam de parir seus rebentos. As crianças, até os 11 meses, as crianças nasciam moles, desesperadamente calmas e adiavam indefinidamente o exercício de crescer. Cida, desde pequena, guardava um sentimento de urgência. Seu corpo, aos 9 anos, maturou-se no sangue mensal de mulher. As suas brincadeiras prediletas, ainda nessa época, era de apostar corrida com as crianças e de desafiar grandes e pequenos, no tempo gasto para a execução de qualquer tarefa. Vencia sempre, utilizando um tempo diminuto em relação aos outros. Aos 11 anos, Cida foi pela primeira vez ao Rio com a mãe, em viagem de negócio. A mãe reclamava da velocidade dos carros, do amontoado e da correria das pessoas, do vai e vem de todos. Cida bebeu enlouquecida o zigue-zague dos carros, das pessoas, dos pés, quase voando, dos pedestres desafiando, vencendo e encontrando a morte. Descobriu no turbilhão da cidade um jogo de caleidoscópio, formado por peças, gentes, máquinas se cruzando, entrecortando braços, rodas, cabeças, buzinas, motos, pernas, pés e corpos aromatizados pela essência da gasolina. Sina descobriu as outras pessoas também, portadora da urgência de vida que ela trazia em si. Naquele momento, optou por retornar uma vida, retornar um dia para ficar ali. Tinha razão, a cidade era maravilhosa. Aos 17 anos, um emprego, o primeiro arranjado por um tio, permitiu que ela viajasse para a capital. A vida seguia no ritmo acelerado de seu desejo. Trabalho, trabalho, trabalho. O dia entupido de obrigações, a noite festejada por encontros de rápidos gozos. Os amores tinham de ser breves, cursos, estudos, somente aqueles que proporcionassem efeitos imediatos. Nada de sala de aula durante anos e anos e de leituras infinitas. Aprenda inglês em 6 meses. Garantimos a sua aprendizagem em 180 dias. Nada de gastar tempo curto e raro. É preciso correr para chegar antes, conseguir a vaga, o lugar ao sol e pegar a fila pequena ao barco. Encontrar a lavanderia aberta, testemunhar metade da missa. O padre era lento e o ritual também. Assistir a metade da liturgia, pelo mesmo ritual também. Não ficava com remorso inteiro. Não perder a missa aos domingos foi a única recomendação que a mãe fizera a alguns hábitos. Ela havia deixado para trás, outros reforçaram e ainda adquiriram alguns novos. Passou a beber diariamente um refrigerante, como também comprava todos os dias um jornal, na maioria das vezes nem lia. Aumentara vertiginosamente o hábito de correr. Todas as manhãs os pés de Cida pisavam rápido e calçadão da praia. E iam e vinham os toques rápidos e furtivos, como se estivessem envergonhados do carinho que o solo pudesse
lhe insinuar no decorrer da marcha. A moça imprimia mais e mais velocidade em sua louca e solitária maratona. Corria contra ela, não perdendo e não ganhando nunca. Mas naquele dia, a semi-desperta manhã inundava Cida de um sentimento pachorrento, de um desejo querer parar, de não querer ir. Sem perceber, permitiu uma lentidão aos seus passos. Pela primeira vez viu o mar. A princípio, experimentou uma profunda monotonia, observando os movimentos rápidos e maníacos da onda, como a natureza repetia séculos e séculos, por todo o sempre, os mesmos atos. O dia raiar, a noite cair, o sol, a lua. O mar magnânimo, levando rapidamente o curto intervalos, as areias circundantes, tudo monótono, certo e imprevisível, tão previsível como os principais atos dela. Levantar, correr, sair, voltar. Contemplou os rostos que passavam, conhecia todos de relance. Todas as manhãs topava com aquelas faces suadas diante de si. Assustou-se, percebeu que não estava correndo, estava andando em câmera lenta. Quase! Sentiu a ponta dos pés, mesmo guardados no tênis, tocando o solo. Ela estava andando, parando, andando, parando. Todos os seus membros estavam laços, só o coração batia estonteando. Cida levou a mão ao peito, sentiu o coração e os seios. Lembrou-se então de que era uma mulher, e não uma máquina desenfreada, louca, programada para correr. Envergonhou-se dos orgasmos premeditados, cronometrados de que vinham cultivando até ali. Ela não se entregava nunca, e repudiava qualquer gesto de abandono que alguém pudesse ter diante dela. A corda bamba do tempo varal, no qual estava estendida a vida, era frágil, podendo se romper a qualquer hora. Era preciso, pois, um constante estado de alerta. O mar movimentou-se novamente, num gesto aliciante e convidativo. Cida abandonou o calçadão e caminhou-se para a areia. Sentiu a necessidade de arrancar os tênis que lhe prendiam os pés e deixou aquelas correntes abandonadas ali mesmo. Afundou os pés na areia e contemplou mais uma vez o mar. Um nadador brincava repetidas vezes com os braços e cabia a cabeça na água. Cida aguardou cá fora, desejando, ansiosa que ele saísse. Ela queria saber do tempo dele, ganhar momentos, pedir um tempo emprestado talvez. Como uma pessoa, em plena terça-feira, às 6h55 da manhã, podia estar tranquilamente brincando com o mar. Deveria ser extremamente rico, viver de juros. Lembrou dos mendigos que constantemente cruzavam seu caminho. Eram extremamente pobres. Ou o tempo não se media com moeda, ou as horas, os dias, os anos não seriam medidas justas do tempo. Ela estava com 29 anos. Pouco? Muito? Medir, comparar, aquilatar os anos em relação a quê? Haveria um tempo, outra morte, no coração do tempo? O nadador continuava com a sua brincadeira. Cida desejou se lançar no mar à procura de algo que ela não encontrava cá fora. Dizem que o fundo do mar abriga riquezas e mistérios. Ela lembrou-se de que já passava da hora de voltar para casa. Era preciso continuar suas ações rotineiras, incorporar-se novamente ao cotidiano. Às 7h45, Pedro acenaria a buzina do carro em frente ao prédio dela. Já pronta, desceria rapidamente a escada. E antes, bem antes das 8h30, se o trânsito estivesse bom, ela aportaria no escritório do Rio Branco. Era preciso ir, correr mais ainda. Havia maculado o tempo com o olhar e a espera pecaminosa diante do mar. O banhista tranquilo insistia em seu jogo. Cida veio voltando, entretanto, lentamente. Os outros corredores cá no calçadão iam e vinham, mas insistiam em se mostrar diante dela. Só então, naquele dia, ela percebera o mar. É como tudo era desmesuradamente belo. Atravessou calmamente a rua e não correu. Alguns mendigos saíram dos bares com copos plásticos cheios de café. Tomavam o líquido e tinham expressão entorpecida de sono, fome, descompromisso e abandono. Qual seria a medida tempo para eles? Em meio a esses pensamentos, Cida chegou à porta do prédio. Pedro, fora do carro, preparava-se para entrar, e ao deparar-se com ela, brandou assustado, olhando para a moça da cabeça aos pés.
O que acontecera? Por que ela estava chegando do Cooper naquele instante? Foram assaltada? Levaram-lhe os tênis? Era preciso subir rápido, voar. Ela estava atrasadérrima. Cida escutava tudo calada. Pedro gesticulava e falava rápido como se estivesse irradiando uma partida de futebol. Lembrou-se de que, quando era criança, uma de suas diversões era colar o radinho no ouvido e ficar ouvindo a narração do futebol. Tinha a impressão de que a fala do locutor era mais rápida do que a bola nos pés dos jogadores. Parecia que era a palavra do homem que empurrava o jogo. Pedro bradava. O tempo estava passando e ela continuava ali, a Palema. O que estava acontecendo? Só então Cida percebeu o motivo da aflição da amiga. Ela estava chegando atrasada do Cooper. Tinha, comprometido extrapolar o tempo. O que havia acontecido? Não, não tinha acontecido nada. Não tinha sido assaltado. Apenas demoraram muito mais do que o costume. Se distraíram. Esqueceram das horas. Ela poderia ir, já estava bastante atrasada. Hoje ela não iria trabalhar. Queria parar um pouco, não fazer nada talvez. E só então falou significantemente uma expressão que tantas vezes usara e escutara. Mas falou tão baixinho como se fosse um momento único de uma misteriosa e profunda prece. Ela ia dar um tempo para ela.